E eu tô aqui hoje para falar sobre uma pergunta que incomoda muito a mim e garanto que incomoda muito a você também. É quando você pergunta assim: por que eu não consigo atingir os resultados a que eu me propus atingir? Ou pior, por que eu não consigo atingir esses resultados, mas aquela companhia ou aquela organização daquele cara lá consegue? Traduzindo, por que a Apple é uma indústria, dentro da indústria de computadores, é a que mais se destaca? É a marca mais inspiradora? É a marca mais forte, a mais influente? Por que, dentro de tantas outras pessoas que poderiam liderar esse movimento anticorrupção no Brasil, o Sérgio Moro é o que está se destacando? Tem tantos outros juízes tão bem preparados, talvez até mais experientes, mas é ele que está se destacando. Por que foram os irmãos Wright e não os outros concorrentes à época nos Estados Unidos que conseguiram fazer o primeiro avião voar? Fala galera, meu nome é Heber Selvo, eu sou engenheiro, mestre em planejamento de sistemas elétricos, mas sobretudo eu sou um apaixonado por mudança de mindset e eu acredito que dentro de cada um de nós tem o poder para causar profunda transformação na sua vida e na sociedade. Isso tudo que eu estou falando aqui para você está numa palestra do Simon Sinek. Eu estou fazendo a adaptação em português dela. Você pode acessar aqui o endereço da palestra. E o Simon Sinek, ele passou durante anos se questionando essas questões que eu trouxe aqui para você agora. E ele também, com essas questões, ele desenvolveu uma pesquisa em cima das companhias e dos líderes mais influentes. E ele percebeu que as companhias e os líderes mais influentes têm a mesma forma de pensar, agir e se comunicar. Eles têm a mesma forma. E ele modelou isso aí. E olha só que interessante, a gente vai ver mais pra frente que essa forma deles é totalmente oposto à forma como as outras pessoas e companhias pensam. As ideias dentro de algo, de uma ideia que ele chama de círculo de ouro. E funciona assim: por que no centro, como e o que na borda. Trazendo pro real, 100% das companhias e das pessoas no mundo sabem o que fazem, correto? Se na sua companhia, na sua organização tem gente que não sabe o que faz, melhor mandar embora. Como faz, algumas pessoas e algumas companhias sabem. Agora o porquê, são raros os casos, né? E quando eu falo em porquê, eu não estou falando do lucro, porque o lucro ele deve ser a consequência do seu negócio. Quando eu estou falando do porquê, é a sua causa. É a sua motivação, é a sua crença, é o seu propósito, é o porquê da sua existência, o porquê que você existe, porquê que esse seu projeto existe, a sua companhia existe, porquê que você levanta pela cama de manhã e porquê que alguém deveria se importar com isso. E por conta disso, dessa dificuldade de se entender o propósito, porque a maioria de nós se comunica sempre do lado mais claro, de fora, para o lado mais obscuro. Nós nos comunicamos de fora para dentro. É assim que a maioria das pessoas fazem. Por exemplo, vou pegar a Apple. Se a Apple fosse uma empresa de computação como a maioria das outras empresas, uma mensagem de marketing dela provavelmente seria: nós fazemos grandes computadores, eles têm elevada qualidade e tecnologia de ponta embarcada, são feitos com design diferenciado, são simples e fáceis de serem usados. Quer comprar um? Não sei, né? Não sei. E é assim que a gente entrega sempre as nossas mensagens. Por exemplo, você vai vender um carro. O meu carro tem banco de couro, airbag, ar-condicionado, vidro automático, direção automática, parabólica, sei lá, airbag, essas coisas todas aí. Ele faz tantos quilômetros por litro. O meu escritório de advocacia tem os melhores advogados, nós temos os maiores clientes, o melhor portfólio, nós trabalhamos na área civil, criminal, trabalhista. A minha empresa de consultoria tem os maiores clientes, nós temos anos e anos de experiência. Você vê que tudo isso, quando a gente comunica de fora para dentro, você provê informações técnicas, só que não inspira, não induz confiança, não induz decisão. E sabe como que? Vamos pegar de novo o exemplo da Apple. Acho que o exemplo da Apple é o mais fácil aqui, porque isso é muito claro a forma como eles trabalham. Na verdade, a Apple ela trabalha
de dentro para fora. E como que ela faz isso? Ela fala assim: tudo que fazemos, nós fazemos por acreditar em desafiar o status quo. Nós fazemos por acreditar em desafiar o que está proposto. Nós acreditamos em pensar diferente. Think different. Nós fazemos isso através de computadores com belo design, que são intuitivos, fáceis de usar e, por acaso, eles são grandes computadores. Quer comprar um? Veja como a mensagem mudou. E só o que a gente fez foi inverter a ordem da mensagem. A gente passou do porquê para o como, para então para o o quê. As pessoas não compram o que você faz, elas compram por que você faz. As pessoas não compram o que você faz, elas compram por que você faz. Portanto, o objetivo não é fazer negócio com quem quer comprar o que você faz. Você tem que procurar os clientes, as pessoas que querem comprar o porquê você faz. E olha, isso não é só minha opinião, isso é uma questão de biologia. Olha que interessante, se você fizer uma seção vertical do cérebro humano, você vai perceber que a camada exterior, o neocórtex, o nosso cérebro do Homo sapiens, o nosso neocórtex, é ele que é responsável por toda a capacidade analítica, é responsável pela racionalidade, ele é responsável pela linguagem. Mais uma vez, o objetivo não é somente fazer negócios com quem precisa do que você tem. O grande objetivo deve ser fazer negócio com quem acredita no que você acredita. Vamos transcender isso aí? O objetivo não é contratar pessoas por um salário, que precisam de um salário. O objetivo é contratar pessoas que acreditam no que você acredita. Contrate pessoas que precisam de um salário e elas vão trabalhar para você por um salário. Agora, contrate ou recrute pessoas que acreditam no que você acredita. Contrate ou recrute para a sua organização pessoas que acreditam no que você acredita e elas vão trabalhar com sangue, suor e lágrimas pelo seu projeto. E esse é o caso dos irmãos Wright. Olha só, até hoje, se uma pessoa quebra uma organização, um negócio, normalmente ela quebra por quê? Tem um tripé aí, né? Ou é falta de mercado, falta de capital ou as pessoas erradas. Normalmente é assim que a gente se justifica, né? Que as organizações justificam. Na época, idos de 1900, a corrida pela aviação era como se fosse o ponto com de hoje. Tava todo mundo tentando voar. E, claro, os Estados Unidos, o país onde tinha mais recursos, mais conhecimento acadêmico, lá nós tínhamos diversas pessoas tentando. No meio dessas pessoas tinha os irmãos Wright, pequenininhos, escondidos ali, e tinha Samuel Pierpont Langley. Samuel Pierpont Langley, que hoje ninguém mais ouve falar, era a grande estrela na época. Era o, vamos lá, usar como se fosse o Steve Jobs da época, né? Um cara muito famoso. E o Samuel Pierpont Langley, ele era reitor de uma grande universidade, ou seja, podia escolher capital humano à vontade. Ele tinha recursos do governo a dar com pá, né? O governo para ele deu $50 mil na época, que seria uma fortuna na época para ele desenvolver esse projeto. E as condições de mercado eram fantásticas. Ele tinha um New York Times atrás dele dia e noite, correndo, indo atrás, filmando, fotografando, vendo o que estava acontecendo, acontecer, porque eles acreditavam que logo ele levantaria voo. Mas o porquê do Samuel Pierpont Langley desenvolver tudo isso porque ele queria ficar rico e famoso. Por outro lado, os irmãos Wright, os dois irmãos Wright, nenhum deles tinha escolaridade nenhuma, nem a equipe deles. Eles não tinham acesso ao mercado de capitais e eles não tinham escolaridade, como eu já falei, escolaridade nenhuma, e não tinha ninguém atrás deles. O New York Times não acompanhava, ninguém sabia quem que eram os irmãos Wright, mas eles tinham um porquê muito forte. O porquê deles é que eles acreditavam que o cara que conseguisse montar uma máquina voadora iria mudar os rumos da humanidade. E esse era o porquê que eles alardeavam. E alardeando esse porquê, eles recrutaram não pessoas boas com conhecimento vasto, acadêmico, técnico, mas pessoas que acreditavam no porquê que eles acreditavam.
E essas pessoas trabalharam pelo projeto deles com sangue, suor e lágrimas. Trabalharam pela organização dele com sangue, suor e lágrimas. O resultado não foi outro que em 19 de dezembro de 1903, o projeto dos irmãos Wright finalmente levantou voo. E olha só, como não tinha ninguém acompanhando, fomos descobrir diversos dias depois. E quando Samuel Pierpont Langley descobriu que os irmãos Wright tinham conseguido alcançar voo, levantar voo na sua máquina, sabe o que ele fez? Ele desistiu. O porquê dele não era forte o suficiente. Se ele tivesse um porquê mais forte, ele poderia ter ido atrás dos irmãos Wright e falado: cara, que louco, você conseguiu! Nossa, vamos lá, eu vou pegar toda a equipe que eu tenho, todo o capital que eu tenho, vamos fazer melhorias nesse seu equipamento aí, vamos fazer esse equipamento virar o bicho. Não. Ele não foi o primeiro, ele não ficou rico, ele não ficou famoso. Ele desistiu do sonho dele. Nisso fica uma grande mensagem pra gente, uma mensagem de vida para nós. Se você falar sobre o que você acredita, você irá atrair pessoas que acreditam no que você acredita. Se você falar no que você acredita, você irá atrair pessoas que acreditam no que você acredita. Trabalhe no seu porquê, tenha um porquê forte, tenha um porquê verdadeiro. Um abraço, um beijo no coração. Falou!